vai o Wesley, e aí eu quero lembrar dos históricos do Wesley. O Wesley já cometeu vários erros por falta de inteligência dentro de campo. Inclusive o pênalti que ele cometeu contra o Botafogo no primeiro turno, a expulsão dele na Libertadores. Já foram vários erros que o Wesley foi chamado a atenção. Não dá pra fazer burrice todo jogo. O Wesley está sendo queimado, de certa forma. Porque não tem opção. O técnico tem que escalar. Agora, ele está muito verde, é muito afobado. Não é só questão do cruzamento, a sequência errada das jogadas, domínio de bola, se apavora. Então, assim, o garoto está muito... está no olho do furacão. 1-0 pro... A gente ouviu, né? Enfim, a torcida do Flamengo tá xingando o Wesley. Wesley, para muitos, hoje o melhor lateral do Brasil, sendo forte candidato a ser convocado e até ser titular da seleção brasileira. O jogador que se tornou um avião fisicamente e tecnicamente tem evoluído muito, desperta interesse dos maiores clubes da Europa, e o seu período no Flamengo se tornou questão de tempo para se encerrar. Mas é preciso dizer que nem sempre foi assim, e por isso, nesse vídeo veremos a volta por cima do lateral Wesley no Flamengo. Antes de falarmos do cara no rubro-negro, temos que entender da onde ele veio. O jogador que nasceu no Maranhão iniciou sua carreira pelo Atlético Tubarão de Santa Catarina e em 2020, aos seus 16 anos, estreou pelo clube jogando jogos da Copa do Estado, mas infelizmente viu seu time ser rebaixado no estadual. E gente, a gente sabe que no futebol de base principalmente a influência dos empresários é muito grande e é muito ruim para algum desses atletas, mas no caso do Wesley não foi. Porque foi o seu empresário que mandou seu vídeo de melhores momentos para o Sávio, ídolo do Flamengo, que encaminhou o jogador para o time carioca e ele foi lá para fazer uma avaliação em 2021. E foi aí que após 2 semanas de teste, Wesley se tornou jogador do rubro-negro carioca e já foi conquistando seu espaço muito rapidamente. E nesse mesmo 2021, o lateral estreou também pelo profissional em jogo contra o Atlético Goianiense na última rodada do Brasileirão, tendo ascensão muito rápida também na base, se tornando um dos principais ativos do clube no time sub-20. E isso se provou na Copinha do ano seguinte, porque ele foi titular, foi muito importante, foi um dos destaques do time e o que fizeram compor aquele elenco do Dorival que ganhou os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022. Só que pera, voltando para 2022, a gente tem que entender como era a situação da lateral direita do Flamengo naquele momento. Naquele ano chegou o uruguaio Varela, Mateuzinho hoje no Corinthians também compunha o elenco e o titular era só o Rodilindo. E o Rodinei jogou um grande ano, um dos maiores de sua carreira e muito provavelmente foi um dos principais jogadores do Flamengo, além de ter sido decisivo na Copa do Brasil, por exemplo, mas no final do ano ele saiu para o Olympiacos, o que abriu uma vaga na lateral direita e que muito se esperava que seria composta pelo Varela, até porque foi investido nele para isso. E esse 2023 para o Flamengo e para o flamenguista pode se considerar que foi um desastre, até porque o time foi muito mal durante todo o ano. O clube de início foi comandado por Vitor Pereira, que não agradou, sendo logo trocado por Jorge Sampaoli, que tem um esquema, digamos, diferente. Aí, Jorge Sampaoli viu um moleque de 19 anos, indo até bem nos treinos, e ele pensou, acho que eu vou colocar esse moleque pra jogar. E assim ele começou a ter mais oportunidades e fez sua estreia na Copa Libertadores da América. Mas ali, como tudo foi uma várzea e como o time também foi muito criticado durante todo o ano, sobrou também pro Wesley, que também não via bem e acabou sofrendo ali desse processo. A pressão pra cima dele era muito grande, mas o problema é que ele também não ajudava e começou a falhar em muitos jogos, se tornando um dos jogadores mais criticados pela torcida. Como sabemos, a torcida do Flamengo é sim muito exigente, e para queimar um jogador é tão rápido quando eu termino minha aula, eu vou pra casa. É a mesma coisa da torcida do Flamengo para queimar jogador. E a gente pode ter exemplos simples, exemplos recentes. A gente pode falar do Hugo Souza, que é um cara que agora conseguiu se recuperar no Corinthians, mas foi muito mal no clube carioca, foi muito criticado. E o Lohan, que tá saindo nesse começo de 2025 e sempre foi um cara de muita promessa, um cara que tinha muito potencial e acabou que a torcida acabou meio que queimando ele ali e ele saiu agora. Só que, como eu falei, o Wesley também não se ajudou e teve algumas falhas muito emblemáticas. Contra o Racing fora de casa, por exemplo, o lateral foi expulso, o que resultou no gol de falta e o empate na Argentina. Mas pro fim do ano, a instabilidade do clube também não ajudou, o que fez com que a torcida perdesse paciência com ele e também com o time inteiro. A falha dele contra o Red Bull Bragantino em uma derrota de 4-0 ficou muito marcada. Jogos ruins contra o Botafogo, por exemplo, e muitos outros escancararam uma clara falta de confiança que ele tinha.
Dentro da torcida, o Wesley era considerado já um bagre, e a verdade é que todos os torcedores ali já queriam que ele fosse vendido o mais rápido possível para a primeira proposta que aparecesse. Porém, mesmo assim, dentro do clube e no mercado do futebol, ele era considerado um cara valorizado, tanto que o Flamengo recebeu muitas consultas de clubes europeus por ele já nesse momento. O problema é que dentro de campo ele não correspondia e sua performance caía, e assim impactava diretamente ali o mercado de transferências. Com a chegada de Tite, isso piorou ainda mais, tanto que ele perdeu espaço com o treinador e viu o Varela ser titular na maior parte dos jogos com ele. A imprensa também massacrava o Wesley e para 2024 ele era um dos jogadores mais odiados pelos torcedores de longe. E isso era notável em todos os jogos, porque parecia que faltava coragem para jogar, jogava muitas bolas para trás, parecia que tinha medo de avançar com ela também. E no jogo contra o Palestino fora de casa na Libertadores, o jogador teve que ouvir de sua própria torcida xingamentos e músicas que praticamente davam como certeza que ele não ia dar certo ali. Na internet e na imprensa o cara era massacrado por todo mundo, e assim naquele ano se tornou pouco importante e o rubro-negro via como melhor opção negociar o atleta. No dia 18 de agosto do ano passado, o Flamengo foi goleado pelo Botafogo, e o Wesley, que nem estava no jogo, foi visto em uma festa. Mas nem gerou tanta polêmica assim, porque o próprio jogador admitiu que aquilo ali era uma despedida porque ele estaria indo para a Atalanta da Itália, o que fez com que os torcedores do Flamengo ficassem muito felizes. E que bom que deu errado, né, flamenguista? Por questões de documentos, o clube italiano desistiu de trazê-lo, o que o forçou a ficar no Flamengo. Porém, a partir desse momento, podemos dizer que aconteceu a grande virada de chave na sua carreira. E isso se deve a um fator específico, que foi a chegada do Filipe Luís no dia 1 de outubro de 2024. O Tite no Flamengo deu errado, e após, digamos que a queda na Libertadores, não existia muitos movimentos possíveis para a diretoria, e apostar no ídolo como técnico poderia funcionar. Por uma questão de esquema, o Wesley sempre foi mais ofensivo e era isso que o Filipe queria, e ali ele começou a ganhar mais espaço e ganhou mais oportunidades jogando como titular com ele. E ali ele começou a desempenhar um futebol de outro patamar, o cara virou Cafu, pô. Tanto que na Copa do Brasil contra o Corinthians ele jogou demais, e defensivamente também foi muito bem, o que não era comum pra ele. E com o Filipe Luís e uma melhora significativa nessa parte defensiva que eu acabei de falar, ele se tornou um jogador muito completo, e como diz o craque Neto, parecia que ele tinha 2 pulmão, pô, porque todo jogo que você assiste do Wesley, ele tá de um lado, ele tá do outro, ele pega a bola lateral, com 90 minutos ele tá correndo, é uma coisa impressionante, é um avião. Na final contra o Galo na Copa do Brasil não foi diferente, tanto que no segundo jogo da final ele jogou demais, foi um dos melhores jogadores do Flamengo e, pô, o cara é muito intenso, muito veloz, que participa do jogo bastante e ali praticamente atestou a volta por cima do jogador pelo time. Outra coisa que eu acho legal de citar é que o próprio Wesley também procurou ajuda, ele foi atrás de uma equipe de análise que analisa os jogos deles logo depois, para ele poder assistir, poder saber o que ele errou e o que ele acertou, e também um fisioterapeuta, o que mostra que o estudo no futebol também é importante e foi muito bom que ele procurou essa ajuda para conseguir desempenhar melhor. O time do Filipe Luís em 2025 segue encantando e o Wesley provavelmente é o nome mais comentado. Na imprensa, quem falava mal hoje só exalta ele, e a torcida do Flamengo reconhece o grande jogador que se tornou. Um cara que todo mundo queria que fosse embora, hoje espera que ele fique o máximo de tempo possível. As atuações são realmente impressionantes e o próprio Filipe Luís já falou que ele tá merecendo um espaço na seleção e que logo logo ele vai poder escolher onde ele vai jogar, até porque a Europa já tá batendo na porta. Segundo apurou o jornalista Júlio Miguel Neto, ele já é procurado pelo Real Madrid e pelo Barcelona e o Flamengo deve fechar essa negociação em breve, só que ele vai continuar pelo menos até o Super Mundial, então tem mais um tempinho aí de Wesley no Rio de Janeiro. E eu preciso falar também de seleção brasileira, até porque essa evolução do jogador é muito importante para nós. Vamos lá, não é surpresa pra ninguém que nas laterais não temos nenhuma unanimidade e o próprio Danilo, que é o capitão do Dorival na seleção, ou pelo menos era, não joga como lateral e ele já testou que é zagueiro no Flamengo. Então, na próxima convocação, é muito provável que o Wesley estará lá. Porém, a importância dessa evolução dele é ainda maior, porque se ele seguir evoluindo desse jeito, conseguir para um time grande da Europa, conseguir se firmar lá e se firmar na seleção, a gente tem um bom lateral direito, um lateral de nível top na seleção, por pelo menos 10 anos, e ele podendo jogar, sei lá, 3 Copas do Mundo, um cara que pode agregar muito para o Brasil, e espero que ele siga evoluindo para que isso aconteça. Para o torcedor do Flamengo, é claro, a gente sabe que o Wesley muito provavelmente vai embora logo, mas para esse ano é desfrutar. Vai ter o cara até o meio do ano, e o time com o Filipe Luís tá jogando muito. Para mim é o melhor futebol do Brasil, o time que ele montou, o jeito que o time joga é muito bom e é óbvio, estamos no começo do ano, não dá para ter nenhuma noção do que vai acontecer, mas pelo que está acontecendo agora, é o time com mais potencial de chegar dos últimos anos do clube ali, desde 2019, digamos. Porque 2019 aconteceu o que aconteceu, mas desde então que o time vem nessa crescente forte, eu acho que esse time do Filipe Luís parece ser o mais preparado nesse momento. É claro que não dá para saber o que vai acontecer.
E com isso, esse foi o vídeo contando a história de superação do Wesley no Flamengo e também como o Felipe Luiz transformou ele no nosso Cafu misturado com Felipe Lan, porque pelo amor de Deus, como tá jogando bola agora. Bom, gente, acho que é isso. Eu queria falar sobre o Wesley, eu queria falar sobre esse tema justamente por causa da história de superação que ele teve e de como agora ele tá jogando, pô, pelo amor de Deus, que tá jogando Wesley é brincadeira. E eu também tenho que te pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal aqui embaixo, é muito importante. Eu tento trazer conteúdo praticamente todos os dias, tá saindo aí, entre shorts e vídeos longos. E se você gostou desse, muito provavelmente você vai gostar dos outros também. Então eu peço, por favor, que se inscreva aqui. No mais é isso. Espero de verdade que você tenha gostado. Te vejo numa próxima. Um abraço e é nóis.